pessoal, este é o Céu da Semana, a nossa live periódica de todo o período semanal que falamos sobre ingressos astrológicos, aspectos e um panorama geral das posições do céu durante a semana, neste período de 17 a 23 de julho, última semana dos cancerianos, última semana de período canceriano. Sexta-feira já temos leoninos aniversariando na jogada e nascendo ou estreando também, né? Dizem que leão não nasce, estreia, né? Boa noite, Fernanda, boa noite, pessoal que chega, saudações, Juliana, saudações aí a quem assiste a nossa live ao vivo ou também aí que assistirá ou está a assistir algum momento da semana, de manhã, tarde, noite ou madrugada. Boa noite, Lili. Boa noite, pessoal que chega. Então, aí abrangendo um período da última semana dos cancerianos, temos aspectos bons do Sol e Mercúrio com Netuno, oposição do Sol e Mercúrio com Plutão. Então, tem movimento aí de Sol e Mercúrio mexendo com a semana, Vênus chegando a Câncer, né? Aquele momento meio Kátia, lembranças, né? Lembram da Kátia? Lembra? Solange, quanto tempo, que bom vê-la. Boa noite, pessoal que chega. Valéria, pessoal, Kátia, esse é o céu da semana de 17 a 23 de julho, que começa com um bom aspecto, bons aspectos aí de Mercúrio com o Netuno. Sol e Mercúrio em trígono com o Netuno para começar a semana, para começar aí essa passagem de domingo para segunda, né? Sol bom aspecto com Netuno, Mercúrio bom aspecto com Netuno, bons aspectos aí para percepção das informações, né? Boa noite, pessoal que chega, Solange, boa noite, Dani. Esse tema Mercúrio-Netuno, Sol-Netuno, tudo que envolve Netuno, como eu sempre falo aí para vocês, é sempre interessante para a percepção das informações, né? O Mercúrio Câncer, trígono com Netuno em Peixes, Sol também fazendo trígono com Netuno. Tudo que envolve Netuno é positivo para uma expansão do espiritual, da meditação, do artístico, do musical, do curtir esses temas com um pouco mais de sensibilidade, com um pouco mais de abertura, né? Usar dos temas artísticos, espirituais, das crenças, de tudo que dá uma reenergizada aí na gente nessa passagem, esse término de semana, começando a nova semana também. Aproveitar o domingo aí para uns times musicais, culturais, artísticos, uma meditação, né? Oi, a Daniela, tudo bem? Bem-vinda. Então, um tema legal aí, uma semana que começa interessante com esse momento positivo de bons aspectos, tanto de Mercúrio como do Sol, com Netuno. Então, especial para umas viagens aí meditativas, do criativo, exercitar o criativo, quem curte o mundo artístico, né? Um tempo legal para usufruir de eventos, cultura, parte musical, reabastecer a vibe, reabastecer a energia para começar a semana aí com gás, né? Para começar a semana aí inspirado, né? É um time legal para inspirações, para quem gosta de escrever, para quem é poético, para quem gosta de uma forma criativa de executar conteúdo, né? Então, um tempo legal com esse bom aspecto Mercúrio-Netuno e o Sol também formando aspecto com Netuno simultaneamente já no domingo, já no comecinho aí da semana, passagem de domingo para segunda, tá? Então, tempo legal aí que Netuno marca bons aspectos com esses dois. E é interessante até para as conversas, para as relações. A gente percebe melhor entendimento, flui um pouco melhor, aquela coisa que estava meio confusa para entender o que uma pessoa fala, dá umas eurecas, né? Como dizia o Arquimedes, né? Quando descobria alguma coisa ali, eureka, né? Mercúrio trígono com Netuno é bom para um começo de semana de umas eurecas, umas percepções legais de assuntos, de temas, de observações, de fatos, de percepções, né? Cai a ficha, caem os créditos, né? Cai um pouco a ficha e os créditos das situações, dos interesses,
do que envolve informação, aprendizado, a gente tem dissipa um pouco as nuvens, né? Ou dissipa um pouco os conteúdos que estavam confusos. Boa noite, Ana Martins, bem-vindo pessoal que chega. Este é o Céu da Semana de 17 a 23 de julho, que começa aí com esse momento Mercúrio, Netuno, Sol, Netuno, ó, bom aspecto que o Netuno aqui recebe de Mercúrio e do Sol, né? Então, a gente terminou aí a semana passada com o Mercúrio-Sol conjunto e agora os dois formando bom aspecto com o Netuno. Então, positivo aí para essa percepção, uma condição melhor para unirmos questões racionais e de informação com a percepção, com o que é sensível, com o que é sentido, tá? Então, Mercúrio é um planeta associado ao racional, à informação, ao conteúdo, né? E Netuno é associado às percepções, às sensibilidades, né? Então, existe essa junção do racional com o perceptivo, do cair a ficha de certas questões que antes a gente até sentia, mas não percebia, tá? Um tempo legal aí, de bom aspecto com Netuno, tanto de Sol como Mercúrio. No domingo à noite, domingo para segunda, temos Vênus ingressando em Câncer. Vênus em Câncer, gente, olha aqui, ó, Vênus chegando a Câncer, né? Já estamos aí na última semana canceriana, né? Mas teremos ainda um tempo de Vênus por Câncer. Vênus em Câncer é aquela oportunidade que a gente tem de retomar relações passadas, né? Não necessariamente fantasmas ou antigas ou que a gente quer se livrar, mas algumas produtivas, algumas especiais, alguns contatos que de certa forma servem para a gente poder retomar, esse sim, né? Então é um tempo legal para essa possibilidade de um return, né? Um return to innocence, um retorno de convivências, aproveitar um time aí para resgatar algum sentimento por alguns vínculos, aquela amizade que a gente há um tempo não tinha contato. Vênus em Câncer dá um time legal para alguns resgates de temas até de família. Então, o trabalhar a história, resgatar algumas histórias também que estão um pouco não bem definidas, né? Então, uma semana que, na noite de domingo, Vênus ingressa em Câncer aí para a semana toda. Então, o trânsito de Vênus por Câncer tem essa temática de uma oportunidade para alguns resgates de lembranças ou resgate de até relações e convivências. É um tempo legal nesse sentido de abrangência, de convivência no geral. Boa noite, Vânia, bem-vinda! Então, este é o tempo... Raquel, olá! Então, é o tempo legal nessa condição para momentos até da família, que envolvam algumas lembranças que a gente pode lidar também intimamente. Vênus é um planeta da sociabilidade, a gente pode, sei lá, voltar àquele café que a gente não vai há um bom tempo, fazer um social, né? Aproveitar aí Vênus em Câncer, a gente pode fazer uns sociais, uns revivals com ambientes sociais, né? Sociedade amigos, ou então algumas situações de retorno de contato, que às vezes é bom, né? Um recordar é viver, né? Ou mesmo para os casais, para paquera, para alguma questão aí de demonstração afetiva um pouco mais amorosa, afetuosa. Vênus em Câncer sempre é convidativo para resgatar aquela música, aquele flashback, né? Alfa FM, né? 101,7. Fazer um som musical do passado, né? Tem também aquelas coisas melancólicas, meio Kátia lembranças, né? Já faz tanto tempo que eu deixei, né, de ser importante para você. Toma cuidado com essas paradas aí de lembranças e recordações mais bode preto, deprê, né? Vera, bem-vinda! Então toma cuidado um pouco com os revivals mais desgastantes, tá?
tentar aí lidar com algumas questões de resgatar contato, resgatar emoções, resgatar lembranças, de preferência saudáveis ou para um ajuste, para um esclarecimento e não para atrasar a vida ou atrasar situações, para a gente não ficar, né, em uma areia movediça. Porque Vênus em Câncer às vezes também dá esses complexos de Kátia, né? Você sabe o que é complexo de Kátia? É aquela coisa da cantora, a Kátia, que cantava lembranças, ficava lá remoendo as coisas e eu já nem me lembro quanto tempo faz. Então, maneira, né? Calma e elegância com as nostalgias, porque Vênus em Câncer dá um flerte com a nostalgia. É legal, né, para você, para a gente inspirar, pegar aí uns sons dos anos 80, 70, 90, 60, qualquer que seja a época aí que seja de nossa preferência, para a gente poder dar uma cultivada de vez em quando, para quebrar a rotina, mas não ficar ali naquele para ver se re. Não, vamos andar, né? Seguir o fluxo do barco da vida, tá? Não ficar apegado a questões do passado, porque às vezes a posição de Vênus em Câncer dá um pouco esse flerte também. Porém, é uma oportunidade para resgate de contatos, resgate de convivências, voltar a ambientar com certas situações. Aí Vênus em Câncer no domingo já, domingo à noite, né? Domingo, né? Às vezes é um dramazinho na veia, né, Juliana? Às vezes dá uns choramingos, né? Uns sons ali antigos, que às vezes vem à tona, ou aquele filme lá, uma sessão da tarde da vida, um Bandeirantes a Caminho do Sol, bate uns flashbacks pesados com Vênus em Câncer. Mas é um tempo interessante também para que alguns prazeres que a gente deixou de lado a gente pode resgatar, né, dar aquela visita naquele café, naquele mercado, naquele restaurante que a gente não ia há um bom tempo. É um período interessante para um resgate de algumas lembranças, até mesmo sem querer ou por ocasiões de encontros e contatos. E para o romance também dá uma incrementada para algumas manifestações românticas e pode fazer perceber algumas pessoas querendo um certo colo, querendo alguns certos melindres também, certo? Não tem essa questão. Então, esse é um ponto interessante. Joana, você tem câncer na 11? Você tem câncer na 11, provavelmente você tem ascendente em virgem, né? Deduzo. Então, é muito provável que você não seja lá de muitos melindres também, não. Né? Então, câncer na 11 é uma posição até... os amigos geralmente podem ser assim, né? Que é a casa dos amigos, né? Então, tem um pouco esse lado. Então, é isso. Domingo à noite, Vênus em Câncer, período aí que marca essa questão. A gente entra a semana com oposição Mercúrio-Plutão, oposição Sol-Plutão. Tá? Tá rindo, né, Joana? Né? Então, deve ter ascendente em Virgem, não deve ter muito essa coisa canceriana, não. Então, aí a gente entra a semana com a oposição Mercúrio-Plutão. Já que tem Câncer na 2, né? Então, Vênus entrando em Câncer na 2 pode ser questão em algumas despesas com alguns prazeres, com algumas comilanças. Isso pode ser interessante aí também. Tá? Então a gente tem no começo da semana também, já na segunda para a terça, oposição, o mesmo Sol-Mercúrio fazendo oposição com Plutão aí entre segunda e terça-feira, tá? Mercúrio-Sol estão ali conjuntos e estão fazendo oposição com Plutão aí na segunda, terça-feira. Tem ascendente em Câncer, né, Raquel? Vênus aí pode aumentar um pouco a sociabilidade, deixar mais sociável, cuidar da maquiagem, cuidar do visual, né? Quem tem ascendente em Câncer, quem é canceriano, com a chegada de Vênus aí em Câncer, pode ter um combustível de vaidade, né, de atenção. Tem que fazer dieta, né? Já que vamos ver se consegue com Vênus em segura o bolso aí, né? Então a gente tem no começo da semana essa oposição, gente. Mercúrio e Sol opondo Plutão. Essa oposição Mercúrio-Plutão, Sol-Plutão, ela cuidado com pólvoras na língua, tá? Cuidado para não
impactar opiniões de maneira extremista. Mercúrio é um planeta associado às comunicações, a pensamentos, a atitudes, e quando ele faz essa oposição com Plutão, às vezes a gente pode perceber uma necessidade de atenção dobrada para não termos colocações reativas bombásticas, tá? Não termos colocações um tanto radicais ou reagir a opiniões um tanto intensas das próprias outras pessoas, não entrar em pilhas de comunicação também, ou até de fake news, tá? Então, um tempo aí de exercício de compreensão das diferenças, mesmo que perceba-se diferenças um pouco tensas aí entre pessoas, ou por tabus, ou por preconceitos, a gente pode ter uma percepção maior sobre essas situações, um exercício de ponderação diante de convivências, diante de comportamentos, né? O marido aí da Ana tem um emaranhado de câncer, né? Então, atenção, ele provavelmente pode despertar umas sensibilidades maiores aí para a turma canceriana. E esse tema Mercúrio oposição a Plutão é isso, requer atenção com desafios para não se portar com alguns radicalismos, posicionamentos extremos. Às vezes não é nem por nossa causa, às vezes é pelos entornos. A gente pode perceber alguns debates que a gente fica assim, né? Querendo falar, não, eu vou falar, vai não, né? Calma, se não valer a pena falar, não fala, né? Porque às vezes a gente fala mais pela ansiedade do que para gerar alguma coisa construtiva para quem não quer ouvir tanto, né? Então essa questão. Você não aguenta mais o Plutão, Fernanda? É o processo, né? É o processo. Então é semana aí que começa com essa oposição Mercúrio-Plutão. Então é exercício, né? Aqui, ó, de novo, para quem não viu, Mercúrio opondo o Plutão. Exercício para entender ou ser estratégico com as diferenças de pensamento, de radicalismo e até de intensidade na colocação das pessoas. Às vezes a gente fica numa ânsia de querer falar. Não vou ficar quieto, né? Vai ter que me ouvir. Não é possível, não posso ficar quieto diante dessas conversinhas que eles estão tendo na família, né? Então, com oposição Mercúrio-Plutão, oposição Sol-Plutão ao mesmo tempo, a gente tem essa dinâmica, esse exercício de atenção para tomar cuidado para não entrar em pilhas de debates ou de comunicações paralelas que às vezes a gente pode querer entrar ou ter um certo lado entrão e quando vê já está sendo radical também, né? Por mais razão que a gente tenha, tá? Então às vezes a gente pode ter esse desafio para não ser efusivo no tom e nas colocações de certos assuntos, né? Fernando, eu tenho ele bem na cúspide da 10 e vários aspectos com planetas. Pois é. Então, o que, Fernando? Você tem o que? Mercúrio ou Vênus? Então, essa questão do Mercúrio na oposição com Plutão, também o Sol, requer um pouco essa estratégia diante das comunicações. Tá? Então, recomendação com os nossos pensamentos, com atitudes. Plutão na 10. Plutão na cúspide da 10, faz as pessoas com Plutão. Sim, então. Pois é. Se tiver Mercúrio-Plutão, então, né? Quem tem Mercúrio-Plutão ou quem tem aspecto é Mercúrio no ascendente. Então, quando acontece o Mercúrio-Plutão no céu, a gente meio que também dá uma antenada, né? Então tem essa questão. Caiu com os vírus e contágios de comportamentos iguaizinhos, Bolsonaro com a máscara e aglomeração. Não consigo não falar um monte. Pois é, né? Mas não tem como, né? Vai falar o quê para louco? Vai ficar... Napoleão de Hospício, a gente tem que escutar, não tem que conversar com ele. Né? Você vê lá no hospício, a pessoa diz que é Napoleão, né? Então, não tem que conversar, tem que escutar só, né? Napoleão de Hospício a gente tem que escutar, não tem que conversar com ele. Tá? Então é isso. Então tem um pouco essa questão. Então no aspecto Mercúrio-Plutão requer esse exercício de estratégia com
posicionamentos que a gente pode perceber de lugares, de ambientes e de pessoas, tá? Recomendo se cuidar, não nos envolvermos demais com os assuntos alheios, né? Vocês estão rindo, né? Do que vocês estão rindo? Não falei nada demais. Então, essa necessidade de ponderar, de, né, entender as diferenças, né? Às vezes você percebe que alguns preconceitos estão enraizados, tanto em pessoas como em nós mesmos, né? Manifesta a história do preconceito estrutural, racismo estrutural, que a gente aos poucos vai ter que ir exorcizando, né? Faz um ouvido de mercador, é isso aí, Fernando, faz um ouvido de mercador, né? Então tem isso. Então é um momento de atenção dobrada com as posturas extremas nesse tempo de Mercúrio e Plutão e de Sol com Plutão. Oposição Mercúrio-Plutão, oposição de Sol-Plutão, os dois ao mesmo tempo. Tá? Então é essa a questão. E essas manifestações conhecidas incluem eu adoecer, sofrer algum acidente, acho que é algo nos influenciando. Então já teria que, depende, né? Teria que ver um pouco essa questão mais individual, né? Ou do mapa da família, tá? Pode ser um pouco alguma questão de mapa familiar, né? De alguma uma questão dos entornos aí, né? É um tempo canceriano, né? E às vezes o entorno pode gerar uma mobilização, né? Pode gerar preocupações com os nossos arredores, né? Se você tiver câncer no mapa, ou no Sol ascendente, né? Ou a casa 4, aí depende do mapa em si, no geral, tá? A gente tem na terça, só confirmando aqui se é segunda ou terça, o Mercúrio ingressa em Leão, terça-feira. Terça-feira temos Mercúrio em Leão. Então, Mercúrio em Leão, eu quero aqui, ó, Mercúrio em Leão. É o planeta das comunicações, né, que dá um despertar de ideias criativas, de autoexpressão, mas Mercúrio em Leão também é aquele cuidado que às vezes você nota as pessoas querendo falar mais de si próprio, né? Falar mais né? Não, porque eu acho, né? Porque eu pensava, né? Que isso e, né? A Joana tem Mercúrio em Leão, né? Mercúrio em Leão às vezes não é nem falas autoritárias, mas é fala de si próprio, né? A pessoa começa a contar da vida dela e ela vai falando, porque eu estava ali, de repente eu fui para lá, e aí quando eu desviei, tem sempre um euzinho, né? Às vezes nem é por mal, é meio ali do natural, né? Que aí eu desviei, quando eu vi eu já tinha ido, né? Tem um pouco essa dimensão do eu. Mas também é legal para o egocentrismo, para um criativo, para um senso da criatividade interna, para a autoexpressão. É bom para às vezes às vezes tem essa questão da expressão de colocar coisas que a gente precisa falar de si mesmo, né? Às vezes a gente fica guardando muito, né? Então é um tempo que a gente pode fazer com que as nossas colocações sejam um pouco mais evidenciadas, postas mais para fora, né? Um pouco essa questão. Aí tem que ter esse cuidado para também dar atenção para o que se ouve, né, Joana? Sou muito faladora e quando manda me cala, não paro de falar. É isso, né? Muitas vezes esse exercício do Mercúrio em Leão tem um pouco essa necessidade de interação, né? Interação de falar de si, de contar de si próprio. Então, o ingresso de Mercúrio em Leão é um exercício geral para todas as pessoas poder contar ou falar um pouco de si próprio sem temer, né? Mas também ouvir, fazer a interação, né? Porque às vezes fica aquela coisa de querer contar tudo que passou, fazer um epílogo, né? Parágrafo por parágrafo das coisas que viu, mas tentar interagir, né? Tentar perceber o que os outros estão percebendo do que eu falo, né?
Com Mercúrio em Leão, esse é um bom exercício. O que as pessoas estão percebendo do que eu falo, né? Esse é um ponto. Então, Helena, aí depende, né? Depende. Se o Mercúrio for em Leão, é um momento de retorno, né? Tem que ver o signo que ele está. Né? Mas Mercúrio em Leão geralmente quer conhecer demais das questões, quer estar por dentro dos interesses, né? Gosta de aprendizado, de mergulhar no que envolve conhecimento, né? Então, a Fernanda tem Mercúrio em Aquário. Você falando com Mercúrio em Leão, né? Então, é isso. Boa noite, Ana Flávia. Então, esse momento aí na terça-feira de Mercúrio em Leão, nas relações precisa ter um certo cuidado para não deixar de prestar atenção no que as pessoas têm para contar também, né? Porque às vezes pode querer começar a contar as próprias histórias ou interagir, né? Então tem essa questão. A Cristina pergunta, tudo bem, aí conta uma novela. Às vezes não é nem contar uma novela, começa a fazer uma autobiografia, né? Mercúrio em Leão pode ter uma habilidade autobiográfica, né? Conta as coisas que passou, né? Então, um tempo interessante para esse exercício, até nosso, para a gente fazer uma autoanálise mental, contar um pouco da gente, sei lá, na terapia. Para quem faz terapia, eu acho que o Mercúrio em Leão é uma ótima posição, um trânsito de Mercúrio em Leão, tá? Porque você fala de você mesmo, né? Então é um tempo legal, num sentido geral. Eu acho que tem as vantagens. O Mercúrio em Leão, ele possibilita um exercício criativo das nossas ideias, tá? Então ele pode possibilitar o marketing. Mercúrio em Leão, para quem trabalha com a área comercial, é bom para fazer um marketingzinho, um merchan, tá? Bom para aproveitar esse Mercúrio em Leão na terça-feira para um merchan, né? De terça aí, ao longo dos dias, enquanto tiver o Mercúrio em Leão, fazer um marketingzinho na internet, de algo que ele trabalha, do próprio trabalho, dar uma incrementada lá no cartão de visita, no site. Mercúrio em Leão tem essas vantagens aí no geral. É bom por um lado marqueteiro que a gente possa fazer da gente para um serviço, para uma atividade comercial, né? O Mercúrio em Leão para um contexto marketing, publicidade, é um tempo interessante esse ingresso para aproveitar e incrementar questões, certo? Então tem o lado bom também, né? Tem esse lado. O lado psicológico é mais essa tendência que pode ser de exercício de perceber a necessidade de interação, né? Necessidade de trocar, né? Então tem um lado, tem uns lados positivos, tem uns lados, né, interessantes. Em relacionamento, para quem é casal, né? Se tiver uma namorada, morar com Mercúrio em Leão, realmente às vezes a pessoa quer falar mais dela ou contar, né? Esse é o ponto, né? Precisa ser ouvida, né? Precisa que estar ali, ser notada nas coisas que ela fala, né? Não deixa, não ignore o que um Mercúrio em Leão tem para contar se for seu par, porque senão vai ficar de tromba, a pessoa fica de tromba com você, né? Contar aquele sorriso, nossa, é mesmo, meu bem, né? Você fez compras no mercado. Mercúrio em Leão, quando começar a contar, não é, Fernanda? Mercúrio em Leão, quando começar a contar aí alguma coisa e tal, dá atenção, não ignora não, dá aquele carinho. É mesmo, querida? Puxa, né? Mas como é que foi isso, né? Dá uma cordinha de vez em quando, né? Senão, a pessoa vai achar que ela não está tendo a sua atenção. Pô, é comum, né? É comum, precisa ter um crédito ali, né? Mas aquela história, com Mercúrio em Leão, quem tem um marketingzinho para fazer, gente, aproveita, tá? Faz uma divulgação. Nos tempos, eu não sei se ainda pessoas fazem cartão de visita, mas para quem gosta de cartão de visita, dá uma ajeitada. Tá rindo, né, Giga? É verdade. Se tiver para aí com Mercúrio em Leão, deixa ele contar a história. Não ignora, não, senão fica uma tromba aí. Mas é bom para os cartões de visita, por exemplo, né? Eu sei que parece meio demodê cartão de visita, né? Hoje em dia a galera chega, dá o seu WhatsApp, né? Passa o seu WhatsApp aí, né? Seu WhatsApp, Zap, manda o Zap, né?
Um cartãozinho de visita, para quem curte um cartãozinho de visita, o Mercúrio em Leão é bom, um marketingzinho ali impresso, né? Gráfica, trabalhos gráficos, o período de Mercúrio em Leão é muito legal para essa questão. Colocar glitter no cartão, Fernanda, uma boa. Não só no cartão, mas em qualquer questão impressa, né? Artes impressas com período de Mercúrio em Leão são bem oportunas para pôr em prática, certo? Então, trabalho de escola com cartolina aí da criança e por aí vai, tá? Dessas lições de casa de férias que torram a paciência de alguns pais. Tá? Então, seguimos adiante, que na quarta-feira, o que mais de Mercúrio em Leão aqui para falar para vocês? É isso, né? Na visão de muitos, às vezes o desafio que as pessoas têm de falar muito de si próprias ou, né? Momento Forrest Gump, contador de histórias. Tá? Nós temos na quarta-feira, dia 20, tá? O pessoal se diverte, né? Também, o Fernando, eu sou fã dos leoninos, eu sou fã. Galera, Leão quando não dramática, é divertida. Então nós temos quarta-feira a lua minguante por Áries. Lua minguante por Áries. Eu não fiz uma arte da lua minguante em Áries, mas tudo bem. Vale para o contexto. A lua minguante em Áries, ela é aquele tempo de atenção. A lua minguante ela é sempre conclusiva, né? A lua está minguando, está fechando o ciclo, terminando a volta em relação ao Sol. Né? Então tem essa questão. Ô Vanildo, você tem Mercúrio em Leão? É isso? Tá se entregando? Tá vendo? Mercúrio em Leão a gente tem que escutar. Fala que eu te escuto, meu bem. Então, a lua minguante em Áries é a conclusão de questões, gente. Lua minguante em Áries, a lua minguante em si, ela finaliza etapas, né? Finaliza situações, finaliza conclusões, né? Até ascendente em Leão, né, Cristina? Então, Mercúrio aí é interessante, pode te deixar mais falante aí desses tempos, tá? E a lua minguante em Áries, ela é interessante para ações conclusivas. Se a lua está em Áries, que é um signo de impulso de ação e minguante, ela é um tempo interessante para finalizar algumas questões, para concluir assuntos, para tomada de atitude que finalizem questões. Então é um tempo aí interessante nesse contexto. Tá? Quarta-feira, lua minguante em Áries. Só atenção, é claro, porque como é uma lua minguante em Áries, cuidado aí com a ansiedade, né? Não vamos extrapolar geral, não vamos meter os pés pelas mãos, atenção com impulsos, com pilhas, né? Já vai ter uma semana de Mercúrio oposto Plutão no começo da semana. Daí uma lua minguante em Áries, vamos devagar com a pilha da galera, né? Tá olhando o quê, né? Quer brigar, briga com a parede, malandrão. Tô querendo briga, não. Lua minguante em Áries, vai com calma, né? Não discute no trânsito. O pessoal dá uma fechadinha em você. Deixa embora. Não vai querer fechar de novo, né? Diga aí os estressadinhos aí no trânsito. Lua minguante em Áries é interessante para concluir questões e tomar algumas atitudes para terminar algo pendente. Isso é interessante também, certo? Então, é um bom momento aí para essa situação, né, de uma finalização de ciclo para algumas questões. Tá? Oi, Mini Mônica, bem-vinda! E aí, Cris, você tá rindo, né? O pessoal é estressadinho aí, baixa uma lua em Áries aí na semana minguando ainda, né? O pessoal quer tirar a turma aí para o debate, para um embate. Né? E como eu disse no começo da live, nós estamos na última semana dos cancerianos. Isso quer dizer o quê? Que na quinta-feira nós temos o aviso às gestantes, porque na sexta começaremos Leão, começaremos o período leonino, né? Reza a lenda que Leão não nasce, Leão estreia. Né? Então, para as gestantes aí, 5 e 7 da tarde, 17 horas e 7 minutos de sexta-feira, dia 22. Antes disso, se o bebê estiver no colinho da mãe, ainda mamando, não querendo sair do útero intrauterino, ainda será canceriano.
mas a partir das 17h07 da tarde, horário de Brasília, Brasil, 5h07 da tarde, se já estiver com os flashes no vidro da maternidade, né? Todo mundo lá querendo fotografar a criança que nasceu, com uma juba, né? O bebezinho já com uma juba, né? Já será leonino, já será leonino. Né? Então, tem um tempo aí de expressão, de autoexpressão. Semana termina aí com a vibe leonina, o Mercúrio em Leão, né? Então tem essa questão do tempo, né, ô Mini Mônica? Tem essa questão da autoexpressão. A gente já vai ter uma semana com o Mercúrio em Leão, né? Peraí, pus a arte errada aqui. A gente já vai ter uma semana com o Mercúrio ingressando em Leão na terça-feira. Então já é uma prévia da jogada leonina acontecendo, né? E aí acontece o Sol em Leão depois, aí já viu, né? Já viu tudo. Então o Sol ingressando em Leão na sexta-feira. Então, um tempo aí de criatividade, um tempo aí de autoexpressão, um tempo interessante aqui, ó. Lá, Sol já no Leãozinho e o Mercúrio também em Leão. Né? Mercúrio saiu meio apagado, mas o Sol aí é dele que a gente está falando, então chama a atenção. Então, com Sol em Leão, Lua Nova em Leão, depois lá para o dia 28, quando a gente for falar no outro céu da semana, tem essa questão da percepção do que serve para nós, né? E o que vai mudar com esse Sol em Leão? Quais serão as pautas do mês? Porque com Câncer nós mulheres sofremos. Pois é, Fernanda, a Lua Nova lá foi com a Lilith em conjunção junto ao Sol e Lua, né? Com Leão, essa questão da dimensão, da inserção que a gente precisa ter com o que serve para as nossas coisas, né? Para o individual. Tá? Então tem muito essa atenção com opiniões próprias, né? Mercúrio está em Leão também, as pessoas querendo fazer as colocações próprias, querer chamar atenção, a gente vai notar notícias ou celebridade. Tem uma brincadeira que um astrólogo fez uma vez que a lua cheia, a lua nova em Leão, normalmente às vezes é a que chama mais atenção, né? Porque é a lua nova em Leão. Então, os assuntos, as pautas midiáticas, né? Lua nova e lua cheia, quando está em Leão, bomba um pouco aí as mídias, as notícias, né? As notícias são mais né? Anitta, o fulano de tal chegou, né? Fulana foi vista na praia dando um mergulho, né? A notícia não tá bem aí, serve para nada a notícia, mas quer estampar alguma coisa, né? Então, às vezes a Lua Nova em Leão, ela pode dar uma incrementada no marketing de algumas questões, algumas polêmicas com questões de mídia, algumas polêmicas com questões artísticas, né? Mas também um período leonino é sempre marcante para uma percepção do que nos dá identidade, né? Se aquilo que a gente está fazendo tem a ver com a gente, se aquilo que a gente quer para nós é real mesmo. Né? Então tem um tempo aí de autoexpressão bastante forte nesse tempo, né? Percepção da consciência, né? de muitas questões, né? Momento especial para refletirmos sobre a nossa capacidade criativa de realização, de destacar, né? E também da consciência, né? De interesses, do que envolve aquilo que a gente quer para nós mesmos. Né? Então esse é um tempo interessante, até porque o Mercúrio estará em Leão também nesse tempo, então tem uma vibe leonina já no começo da semana, na terça que o Mercúrio ingressa, então isso já faz com que a gente possa ter uma dimensão de pessoas assim com poder de centralização chamar a atenção, tá? Então, quem tiver habilidade centralizadora para resolver questões, essa pessoa deve ter holofote. Aí você pode incluir, sei lá, celebridade, um político bem intencionado, que é uma coisa rara, né? Ou
um apresentador, alguém da mídia, alguém da TV, alguém, né? Muitas vezes pessoas que de certa forma chamam uma atenção, seja de forma positiva ou de forma polêmica, podem dar uma notoriedade com algumas atitudes para o bem ou para o mal, né? Então, um tempo aí que, em tempos leoninos e aí com Mercúrio em Leão, as questões midiáticas ganham um movimento mais intenso. O Cris, cultura, teatro podem impactar mais a sociedade com atividades, com eventos, com questões, né? Fernanda, Lua em Leão, né? Nasceu com a Lua cheia em Leão. Então, dá um poder de autoexpressão aí nessa questão, né? De manifestar as colocações, de afrontar grupos, né? Porque se nasceu aquela história, né? Quem nasce na lua cheia em Leão é porque provavelmente é Aquário, né? Que é o Sol. O Sol está oposto à Lua. Então, o fator que é o amiga querida, que saudade, bom vê-la por aqui. Então, esse tempo leonino aí a partir do final da semana tem esse contexto já de, de impactos, né? De impactos da arte, da cultura, teatro, impactar questões sociais, né? Governos também, Fernando, então assim, né, pode, né, é o Sol, né, é o período, Leão é regido pelo Sol, né, então sempre tem aí as autoridades, as figuras de poder chamando o holofote aí da questão, né. Isso é um tempo para fazer com que as manifestam, né, aí seja os políticos, sejam os governantes, para algum holofote, algum chamar mais atenção também, né? Então é um período aí que, a partir de sexta-feira, dia 22, 17 horas e 7 minutos, horário do Brasil, horário de Brasília, já começa o período leonino, né? Quem está em Portugal, 3 horas, ô Minimônica, vocês estão quantas horas aí? 3 horas? Agora é que, ó, agora é 19h42 de sábado, Brasil, né? 19, 21, 22. Se vocês estiverem 3 horas na frente, seria 17, 19, seria 20 horas, né? Seria 20 horas e 7 minutos se for em Portugal. Ou 20 ou 19, não tenho certeza. 4 a mais, né, Ana? Então, 21 horas e 7 minutos de Portugal é quando o ingresso ao Sol em Leão, tá? Estão 4 horas? 23 e 42, 19, 20, isso, 4 horas, né? 4 horas, então é isso, às 19, 21 horas e 7 minutos de sexta-feira aí em Portugal e alguns países aí 4 horas à frente do Brasil, né? O Sol ingressando em Leão, certo? Então, pessoal, para terminar o Sol da semana, a gente tem um bom aspecto de Mercúrio com Júpiter aqui, ó. Mercúrio-Júpiter, o que é ótimo para aprendizados estrangeiro, contatos à distância, né? Bons momentos culturais, partes burocráticas atreladas a viagens. É isso, né, Rita? 4 horas à frente, Rita, Ana. Só em outro momento que é 3 horas. Sim, tá certo. O horário de verão, 4 horas à frente. Então, 21h07 de sexta-feira é o período leonino, quando começa Leão aí em Portugal e no Brasil, 17 horas e 7 minutos. Certo? Então, nós temos na sexta-feira Mercúrio trígono Júpiter, que é ótimo para aperfeiçoar conhecimentos, para a gente tomar referência e contato com quem a gente tem a aprender, professores, né, lives, né, para quem na parte religiosa pode ter ali um contato legal com a referência espiritual, com o padre, com o budista, com o mestre, né, com o terapeuta, com a pessoa mais evoluída ou que tem uma referência espiritual para você, servir de tirar aprendizado, ótimo para quem ensina, para quem dá aula, né? Obrigado, Vera, obrigado aí pela presença. Então esse bom aspecto de Mercúrio e Júpiter para terminar a semana é muito positivo para interações culturais, planejamento de viagens também, ou até para fazer a próprio contato à distância ou viagens no geral, interação cultural, tá?
resolver questões burocráticas aí mais para o final da semana. Terminamos aí ela com Mercúrio em trígono Júpiter, que é esse desenho que a gente vê aqui, o Mercúriozinho e o Júpiter ali para terminar a semana. Já para o meio da semana, tá, gente? Já tem um aspecto, mas ele é mais exato ali de sexta para sábado que vem, né, para terminar a semana. Certo? É prazer vê-la por aqui, prazer papear com você também, Giga. Muito legal você por aqui. Então, pessoal, esse é o céu da semana, de 17 a 23 de julho, última semana dos cancerianos, tá? Período leonino chegando aí na sexta-feira, período de Mercúrio em Leão, né? Vênus em Câncer aí já amanhã, né? Trazendo aí tendências a resgatar lembranças, resgatar algumas convivências, aquele momento, às vezes, Kátia, né? Lembranças, né? Cantora. Oi, Adriana, bem-vinda. Eu já nem me lembro quanto tempo faz. Dá uma atenção aí, umas nostalgias, mas também é interessante para você voltar algumas sociabilidades, alguns contatos aí de passado ou assuntos passados, né? Que de certa forma podem ser importantes. Certo? Pessoal, obrigado, ótimo ver vocês. Obrigado, Fernanda. Boa semana também, Ana, Vânia, Giga, Adriana, Raquel, muito bom vê-la aqui. Fê, Rita, galera de Portugal, em massa, pessoal aí que nos acompanha. Ótima semana a todos, ótima semana, últimos períodos cancerianos aí. Lili, Dani, da Bélgica. Ótima semana aí para vocês também, Kátia, vocês estão rindo com as Kátia lembranças, né? C. Guzmão, Fernanda, eu também sou um nostálgico por natureza. Certo, gente, ótima semana, ótimo período canceriano que termina, boas-vindas ao período leonino que chega. Boa semana a todos, um abraço,